Os falsificadores de Hitler. A falsificação de notas de libras pelos nazis durante o Terceiro Reich é um facto conhecido. Tínhamos notas de 5 libras, de 10 libras, de 20 libras e de 50 libras. O mais difícil era o papel. Estávamos de férias, mas estávamos mortos. Fomos falsificadores de dinheiro, sim. A verdade nunca será encontrada no lago Toplitz. A Operação Bernard foi a maior operação de falsificação de dinheiro da história. O objetivo era inundar o mercado de divisas com uma quantidade enorme de libras falsas. Prisioneiros judeus falsificavam notas inglesas no campo de concentração de Sachsenhausen. Agentes nazis espalhavam-nas por todo o mundo. Foram produzidas notas no valor de 134 milhões de libras, 4 vezes mais as reservas do Banco de Inglaterra. O plano era fazer colapsar o sistema financeiro britânico. Nos últimos dias da guerra, as SS afundaram vários milhões de libras falsas no largo Toplitz. Das Geheimnis des Millionenschatzes gelüftet. Mit modernsten Suchgeräten ausgerüstet, schwimmt ein Floß auf dem Toplitzsee im Salzkammergut. Eine Spezial-Unterwasser-Fernsehkamera sucht jeden Millimeter des Seegrundes ab. In 80 Meter Tiefe, es ist die tiefste Stelle des romantischen Bergsees, findet man tatsächlich eine der 20 Geldkisten. 300 Millionen englische Pfund, das sind etwa 3 Milliarden deutsche Mark, sollen hier im Schlamm liegen. Aber die englischen 5-Pfund-Noten sind gefälscht. Das Hitler-Regime hat sie im KZ Sachsenhausen anfertigen lassen, um die kostspielige Spionage damit zu bezahlen und die englische Währung zu unterminieren. Als die Alliierten in Österreich einmarschierten, versenkten SS-Leute den falschen Schatz bei Nacht und Nebel hier im Toplitzsee. Precisei de um ano e meio, para encontrar as pessoas certas que me explicassem o que acontecera naquele tempo. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Dia vieram ter connosco agentes das SS de farda castanha. Levaram-me a mim e ao meu pai. Toda a gente disse, os nossos vizinhos, não tenham medo, vocês são trabalhadores pobres, tal como nós, não vos vai acontecer nada. Mas aconteceu. Foram buscar-nos e colocaram-nos num vagão de carga. O destino era o campo de concentração de Buchenwald. Meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist er's noch begreift. Tiso, o padre católico que assumiu o poder na Eslováquia, fez um acordo com Hitler em que implementava todas as leis da Alemanha nazi, desde que mantivesse a sua independência. Foi o princípio do fim, como se costuma dizer. O único partido que se opôs a Tiso e que teve de entrar na ilegalidade se Tiso implementar uma lei que diga que todos os batizados antes de 38 ou que fazem parte de um casamento misto passam a ser arianos, é uma armadilha católica. Todos os judeus que tinham sido batizados antes de 38 tinham de mostrar um certificado de batismo. Passei 3 anos a imprimir certificados de batismo. É claro que isto salvou a vida a centenas de pessoas. Mas depois a Gestapo descobriu e prendeu-me a 11 de agosto de 1942. No dia seguinte, eu fazia 25 anos. Fui para Auschwitz-Birkenau com a minha mulher, que tinha 22 anos. Mas ela morreu nas câmaras de gás uma semana antes do Natal de 1942. Fiquei sozinho.
Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Fiz passes falsos para judeus. Pegava em passes nazis e trocava as fotografias e as assinaturas. E ensinava-lhes como é que um nazi daquele nível se devia comportar. Como é que me prenderam? Eu estava no cinema, acenderam as luzes e agentes da Gestapo revistaram todas as filas. Como tinham a minha fotografia, prenderam-me. Fui para o campo de Auschwitz. Nach meiner Verhaftung, das erste Lager war Auschwitz. Und wer uns stört, ist er's noch begreift. Längst von uns schon eingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Reinhard Heydrich, chefe da Gestapo, era fascinado pelo fenómeno das falsificações e das suas ramificações. Foi ele que incentivou o chefe das SS, Heinrich Himmler, a falsificar grandes quantidades de libras esterlinas para enfraquecer a moeda inglesa. Originalmente a operação chamava-se Operação Andreas, uma alusão à cruz de Santo André na bandeira inglesa. A primeira fábrica de contrafação da Operação Andreas era em Delbrückstrasse, em Berlim, e era dirigida por um alto oficial das SS, Alfred Naujoks, ajudante de Heydrich e o seu moço de recados. Naujoks consegue arranjar todo o material necessário para Delbrückstrasse. No entanto, não tinha qualificações para dirigir a operação. Faltavam-lhe conhecimentos técnicos para supervisionar os complexos processos de produção necessários para fabricar falsificações credíveis. Tudo começou quando os ingleses espalharam sobre a Alemanha cupões de gasolina falsos. Os cupões de gasolina e de bens alimentares já existiam na Alemanha. E os alemães, as SS e o partido, ficaram furiosos com os ingleses. Lembraram-se de fazer a mesma coisa. Também queriam atirar as notas falsas diretamente sobre a Inglaterra. Mas o Heydrich impediu isso e disse que podia usar as falsificações como moeda verdadeira. A Operação Andreas estava destinada ao fracasso desde o início. Heydrich despediu Naujoks e a corrupção espalhou-se em Delbrückstrasse. Eram chefes a mais. Durante um ano não houve resultados visíveis. Mas em maio de 1942, Heydrich foi assassinado em Praga. Em junho desse mesmo ano, Himmler assumiu pessoalmente o controle da operação. O Bernhard Krieger passeou pelo campo de concentração com o diretor e perguntou-lhe: "Não podemos usar aqueles?" Ouviu dizer que eu tinha falsificado documentos. O Krieger queria pessoas como eu. Foi assim que saí de Auschwitz para ir para Sachsenhausen. So kam ich raus aus Auschwitz, kam ich nach Sachsenhausen. Um dia, na chamada, gritaram: mal herhören, alle Maler, Drucker, Graveurs. Ouçam, todos os pintores, gravadores, trabalhadores de topografias e gráficas, venham ter comigo. Sollen sich melden. Ja, und dann war es dann so, dass sie uns nach... De repente, aparece um oficial e pergunta: onde estão os meus judeus? Onde estão os meus judeus? Wo sind denn seine Juden? Wo sind denn meine Juden? Depois fui até ao único edifício de tijolo de Birkenau,
Todos os outros eram estábulos para os presos. Entrei no edifício, fui até ao segundo andar e vi escrito Sturmbannführerhaus, diretor do campo. Bati à porta, entrei e anunciei-me. Detido 64401, apresenta-se. Ele olha para uma ficha e diz, é o Sr. Berger? Quando ele perguntou isto, eu gaguejei. Sim, pergunta ele, é tipógrafo? E eu disse que sim. Ele levanta-se e diz, Sr. Berger, precisamos de profissionais como o senhor. Amanhã sai de Birkenau para Berlim para uma tipografia, onde poderá viver como homem livre e trabalhar. Desejo-lhe muita sorte. Voltei a sair. Não acreditei em nada. Birkenau era um campo sob o controle NN, noite e nevoeiro. Não podíamos escrever para casa, como em outros campos. Dali não saía ninguém. E ele diz que eu vou para Berlim. Cheguei à porta do edifício e o guarda diz-me, espera, não vais trabalhar. Tenho uma ordem para ires buscar uma farda nova porque amanhã vais para Berlim. E eu disse, é um milagre. Foi assim que fui para Sachsenhausen. Não para Berlim, mas para Sachsenhausen. Tudo mentira. Eles só diziam mentiras. Um grande talento já tinha chamado a atenção das SS durante os primeiros anos da guerra. Na França ocupada, Bernhard Krüger arranjava passaportes inimigos e outros documentos pessoais, e depois falsificava-os para os espiões e agentes do Terceiro Reich. Em junho de 1942, assumiu o comando da Operação Andreas. Bernhard Krüger convence Himmler de que o sigilo e a perfeição eram os pré-requisitos mais importantes para o sucesso da operação. Himmler ordena a montagem da fábrica no campo de concentração de Sachsenhausen e apressa o começo da operação. Ao mesmo tempo, a operação muda de nome para a Operação Bernhard, o seu novo chefe. Krüger começa por formar uma equipa de especialistas. Nos muitos campos de concentração do Terceiro Reich, recrutou pessoalmente impressores, tipógrafos, gravadores, especialistas em papel, fotógrafos, editores e outros especialistas judeus que podiam ser úteis à operação. Quando o conheciam, os presos reparavam logo numa importante diferença. Krüger tratava-os com educação, o que não era nada comum nos campos de concentração. Krüger perguntava qual é a sua profissão, onde trabalhava, quer juntar-se aos outros? E os prisioneiros sentiam que era uma oportunidade. Alguns dos falsificadores já estavam nas listas para as câmaras de gás, e alguns até já estavam a caminho delas, quando Krüger os recrutou. Em pouco tempo selecionaram 144 prisioneiros para a produção de notas falsas e enviaram-nos para Sachsenhausen. Eram casernas militares como as outras. Primeiro era a caserna número 18 e depois a 19. A caserna era fechada em cima com arame farpado. Tinha uma cerca de madeira toda à volta. E os vidros das janelas eram leitosos. Ninguém, nem sequer do comando de Sachsenhausen, sabia que estávamos ali. Even der Commander von Sachsenhausen hat nicht gewusst, was wir da drin machen. À noite eu dizia sempre para mim próprio, estás de férias em comparação com os outros prisioneiros do campo de concentração, mas estás igualmente morto. Desde o início era claro que estávamos mortos. Mas tínhamos tudo lá. Camas com lençóis imaculadamente brancos, bastante comida. O dia todo ouvia-se música. Estávamos de férias, mas estávamos mortos. Quando se entrava era a despensa, depois a casa de banho, que tinha no meio uma banheira onde nos podíamos lavar. À direita a sala de convívio e ao lado o quarto onde dormíamos. À esquerda de quem entrava era a sala de trabalho. De um lado era a gráfica,
Do outro lado, o quarto de dormir e no meio, a sala de jantar. Uma vez por semana, levávamos a tomar banho. A sirene do campo de concentração começava a tocar. E todos os outros prisioneiros tinham de ir para dentro das casernas. Quando íamos tomar banho, todos os outros tinham de ficar fechados. Ninguém nos podia ver. Quando alguém olhava pela janela, os guardas disparavam logo. De 15 em 15 dias, podíamos organizar um espetáculo. O palco era o palco mais caro do mundo. Eram as caixas onde armazenávamos as notas falsas. O Plapla cantava inacreditavelmente bem. Sempre que havia festa, 6 em 6 semanas, ele cantava. Parece que o estou a ouvir a cantar. Ainda hoje canta na comunidade judaica. Ao sábado à tarde e ao domingo não trabalhávamos. Podíamos fazer o que quiséssemos. Ficávamos sentados a falar sobre as nossas casas. Um lia, outros jogavam xadrez. Jogávamos ping-pong. Não trabalhávamos. Digo-lhe que eu joguei ping-pong com o diretor Werner. Eu joguei ping-pong com ele no campo de concentração. Não preciso dizer mais nada. Apesar do Burger ter escrito aqui que jogou ping-pong, não vou dizer nada. Deixo-o ter jogado. Mas, na realidade, eu é que joguei com este aqui que lhe mostrei, com o Werner. Não sei se ele fazia de propósito, mas a verdade é que eu ganhava sempre. E quem ganhava tinha de dar cigarros. Das ganze Leben, nichts kann es geben, was schöner will. Und wenn man in den blauen Himmel sieht, dann wird aus 1000 Träumen still eine Lied. Em 1944, fui para a Escola de Comércio em Einweg. Mas depois do 20 de julho, depois do atentado contra Hitler, fecharam estas escolas e eu tive de ir para Hahnenmühle, trabalhar na fábrica de papel. Entre o Natal e o fim do ano de 1944, as máquinas pararam para limpeza. Quando eu estava a limpar uma máquina, encontrei uma folha de papel. Segurei-a contra a luz e li 20 pounds e Bank of England. O operador da máquina, que tinha visto tudo, tirou uma folha de papel da mão e eu tive de ir falar com o chefe, que estava com uns agentes de segurança, provavelmente das SS, que me proibiram de contar aquilo a alguém. O papel vinha de Hahnenmühle. Durante 2 anos fizeram experiências até conseguirem o papel certo. No livro A Oficina do Diabo, incluo um relatório que o diretor técnico de Hahnenmühle deu aos americanos, onde descreve o quão difícil é fazer o papel. Quando conseguiram fazer o papel e quando imprimiram as primeiras 500 notas em Berlim, mandaram-nas para a Suíça.
Lá um agente foi ao banco, onde lhe disseram que o dinheiro era verdadeiro. Foi então que se lembraram de montar no campo de concentração de Sachsenhausen uma gráfica moderna para imprimir dinheiro. 132 milhões não é pouco. Não foi muito fácil. Tinham começado a Operação Andreas e o papel ainda era muito grosso. Só depois perceberam que o papel que os ingleses usavam era oleoso e limpo depois. Não era material de primeira. Era de segunda. Perceberam isto por acaso e as coisas começaram a funcionar. Foi a primeira fase, mas depois perceberam depressa. As chapas de impressão vinham de Berlim. E os nossos gravadores eram o Felix Cittrin, de Leipzig, e mais um rapaz da Polónia. Ficavam sentados a trabalhar os pormenores com uma lupa. E, claro, também tínhamos notas verdadeiras para comparação. Natürlich hatten wir ein paar Original-Fundnoten auch, damit wir vergleichen. Die haben nun die Feinheiten nochmal nachgraviert. Ja. Não muito longe de Sachsenhausen fica o Castelo Friedenthal, uma elegante casa de campo de estilo inglês ocupada pelas SS. Era aqui que as chapas de impressão eram fabricadas e era aqui que eram levadas para o campo de concentração, onde a Operação Bernhard era finalizada e aperfeiçoada. Era neste castelo, sob a liderança do agente preferido de Hitler, Otto Skorzeny, que todas as operações dos serviços secretos do Terceiro Reich eram planeadas e os seus agentes especiais treinados. Os líderes do Terceiro Reich sabiam que o colapso da economia britânica lhes daria a vitória mais depressa. Primeiro, durante 3 semanas, imprimi dinheiro jugoslavo de Tito. Tito tinha libertado um pedaço de terra do tamanho da Suíça. Tinha governo próprio e moeda própria. Depois de 3 semanas, passei para a produção de notas de libras esterlinas. Não sabia nada sobre impressão. Ficava na máquina a introduzir números. Esse era o meu trabalho. Era uma Tille. A máquina chamava-se Tille. Eram apenas 4 números, sempre a andar. Eu tinha de verificar se os números avançavam. Se saísse 2 vezes o mesmo número, era uma falha. Puseram-me a controlar as falhas das notas. As notas eram divididas em 5 classificações. A primeira escolha eram as perfeitas. As notas da primeira escolha iam diretamente para a Inglaterra ou para a Suíça. A Suíça era um país neutral na Segunda Guerra Mundial. Através da Suíça, comprava-se matérias-primas em Inglaterra. Aço, por exemplo, do qual os alemães não tinham a patente. As notas de segunda escolha eram para os espiões. Usavam-nas para pagar aos espiões deles. Deram ao melhor espião alemão, Cícero, cerca de 300.000 libras esterlinas pelo seu bom trabalho. E eram todas papéis de Sachsenhausen.
Depois da guerra, ele quis usá-las e disseram-lhe: aqui tem de pagar com dinheiro verdadeiro. 10 anos depois, ele foi ter com o governo alemão e exigiu uma indenização. Fizeram um filme sobre isso, porque lhe deram dinheiro falso. É claro que ele não recebeu nada, mas fizeram um filme sobre ele, sobre o melhor espião nazi. Franz von Papen, o embaixador alemão em Ankara, que foi considerado inocente nos julgamentos de Nuremberg, teve outro processo em Bonn, onde cometeu perjúrio. Disse em tribunal que não tinha dinheiro nenhum e foi apoiado pela Segurança Social. Na verdade, tinha mais de 1 milhão de libras falsas depositadas em francos na Suíça. Pois Cícero, o espião, devia ter recebido $250 mil de Ribbentrop. E Papen deu-lhe notas falsas. E fez a troca com o diretor do banco alemão, libras por ouro. E este ouro foi parar à Suíça e esteve sempre em poder de Papen. Os filhos dele herdaram-no. Era mais de 1 milhão. A maior parte ficava na sala grande, em mesas compridas, a trabalhar nas notas acabadas de imprimir. O pior era o papel. Era muito difícil tratar o papel. Tinham de tornar as notas velhas e sujas, para que não se visse que eram novas. Percebemos que os ingleses não deviam ter carteiras e que juntavam as notas com um alfinete. Por isso, nós fazíamos uns furinhos. Esta não é de Sachsenhausen. Eu não conseguia distinguir uma nota verdadeira de uma falsa. Mas quando a vejo à contraluz e não tem um furinho na Rainha de Inglaterra, é porque é verdadeira. Todas as notas de libra eram furadas aqui na Rainha. Os presos mais novos tinham de as furar, porque os ingleses as juntavam num alfinete por as notas serem tão grandes. Quando não vejo nenhum furinho, é porque não é nossa. É verdadeira. Und wenn ich so schaue und ich sehe nicht den Stich in der Britannien, also das ist nicht von uns. Das ist echt. O tal Schwend, o oficial das SS, não era nenhum borra-botas. Era o chefe de distribuição da Operação Bernhard. Vivia no castelo Labers. A ele juntaram cerca de 100 pessoas que ajudavam na distribuição. Recebiam 33% e trocavam o dinheiro em todo o lado. Na Suíça, no banco do Liechtenstein. Pensava-se que seria muito difícil localizar as notas falsas. Era um mito, porque eram facilmente detectadas. Mas nunca ninguém disse nada. Ele levava-as e vendia-as.
Mas se pegar numa nota, encontra uma marca que lhe permite reconhecer as notas falsas. Os ingleses perceberam logo que havia falsificação, mas não se podiam dar ao luxo de admiti-lo, tinham de aguentar. Se a guerra tivesse durado mais um ano, a Inglaterra teria colapsado economicamente. A pessoa responsável pela distribuição das notas falsas era um oficial das SS, Friedrich Schwend, também conhecido por Dr. Wendig. Schwend era um burlão com excelentes contactos no mundo da banca e dos negócios. Schwend vivia no seu centro de distribuição no Castelo Labers, em Itália. Mais de 20 agentes das SS guardavam o quartel-general da fábrica de dinheiro falso, de onde as notas partiam para todo o mundo. Rolos de notas etiquetados com Confidencial, encomenda de Heinrich Himmler, SS, eram enviados em malas diplomáticas, diretamente para os adidos económicos alemães nos países ocupados. Consequentemente, o Sturmbannführer Josef Spassel deu todo o apoio a esta operação. Schwend tinha uma densa rede de agentes e aliados que estavam envolvidos na operação de falsificação de dinheiro. Operava no Terceiro Reich como um homem de negócios bem-sucedido e usava as notas falsas para comprar divisas estrangeiras verdadeiras, ouro, armas, matérias-primas e bens alimentares. A partir de 1944, a distribuição era feita através de Spassel. Os caminhões com as caixas de notas falsas saíam de Berlim para Arcachon, no Golfo da Biscaia. A 7ª Esquadrilha de Submarinos estava em Saint-Nazaire e havia uma base naval em Arcachon, onde os navios eram carregados com as notas falsas que levavam para a América do Sul. Die sind beladen worden mit Pfundnoten und sind dann rübergesegelt nach Südamerika. Schwend inundou o mundo com notas falsas. Com a ajuda dos seus agentes, distribuiu dinheiro falso pela Europa, América do Sul, África e Ásia. Todos os meses produzia-se 500 mil de notas no campo de concentração de Sachsenhausen. Para conseguir este alto nível de produção, os prisioneiros tinham de trabalhar por turnos. Todas as notas eram escrupulosamente registadas, embaladas e guardadas, antes de saírem de Sachsenhausen para a sua misteriosa viagem pelo mundo. No total foram fabricados 134 milhões em libras falsas. Scorzini comprou ouro com as suas notas falsas e conseguiu enviá-lo para a Espanha, para onde ele foi depois. Da ist dann auch geblieben nachher. Und diese Pfundnoten waren ja nur so lange englische. Estas notas eram falsas apenas até serem gastas. Os bancos aceitavam-nas. O Banco de Espanha trocava-as por pesetas. Mais tarde, pouco tempo antes do fim da guerra, a polícia espanhola acabou por pedir aos serviços secretos alemães que não enviassem mais notas falsas para a Espanha. A polícia espanhola sabia muito bem que era dinheiro falso e acabou por dizer: agora já chega. Imprimi notas inglesas até ao final de 1944. Depois, o Kruger disse que íamos começar a imprimir dólares. Passou-me a mim e ao meu colega para a caserna 19. Eu imprimi as notas de libra na caserna 18 e começámos a produção de dólares. Em julho ou agosto de 1944, começámos com os dólares. Tivemos dificuldades com o papel verde. Mit Dollar angefangen, weil die Dollar was bad mit grünem Papier. O Smoljanov, o melhor falsificador de dinheiro da Europa, era um criminoso. O Sturmbannführer Kruger era o chefe do departamento contra a falsificação de dinheiro em toda a Alemanha nazi. Ele tinha as fichas todas, conhecia o Smoljanov e disse: vocês são todos idiotas. Não conseguem fazer uma nota de dólar.
Vou trazer um especialista para vos ensinar. E trouxe o Smoljanov. Nós sabotámos. Fizemos-nos de parvos. Das amerikanische Geld. So, wir haben O meu trabalho era manter as máquinas oleadas. Eu coloquei óleo na tinta verde. Quando o Smoljanov chegou, já estávamos a fazer notas de libras. Não precisávamos dele para as libras. Mas foi ele que fez o negativo para o dólar. Ele fazia bons negativos, mas o Jacobson fez uma gelatina má. Ou seja, o presidente estava bem impresso, mas à direita, as riscas fininhas estavam todas coladas. Os aliados controlavam o espaço aéreo alemão desde meados de 1944. Vários meses depois, no princípio de 1945, começaram a bombardear Berlim diariamente. Os detidos na fábrica de falsificação do campo de concentração de Sachsenhausen perceberam que Hitler já tinha perdido a guerra e que a derradeira vitória era uma fantasia megalómana. A 13 de março chegou a ordem de Berlim. Parem de trabalhar. Temos de arrumar tudo. Os russos estão perto. Foi em janeiro de 1945. Em fevereiro saímos dali e fomos para Mauthausen. Estive 4 semanas em Mauthausen. Mas os americanos chegaram depressa e fomos mandados para os Alpes, para Radl-Zipf. E lá voltámos a montar as máquinas. Ficámos tão contentes. Se voltámos a imprimir, é porque ainda precisam de nós. E não nos vão fuzilar. A 4 de maio de 1945, o Werner requisitou 3 caminhões para nos levar de Radl-Zipf para Ebensee. Foi uma grande confusão. O militar andava às voltas com os caminhões, parou alguns carros e nós entramos nos caminhões. E ele foi num carro ligeiro. Foi assim a nossa viagem. A 5 de maio estavam lá 160 soldados das SS e 16 mil presos normais. Nós não devíamos estar ali. Às 7 da manhã, pela janela, vimos-los a sair à pressa com roupas civis. Deitaram fora malas e armas e gritaram para os nossos guardas: deixem essas porcarias, os americanos já estão na aldeia. Lasst doch den Klumper, die Amerikaner sind schon im Dorf. Na manhã seguinte, fomos à chamada e o comandante do campo de concentração fez um discurso. A porta abre-se e o oficial Posch, está a ver? Ainda sei os nomes dos oficiais das SS. Entra e grita: todos para a rua. Eram 10 da manhã de 5 de maio. Ninguém queria mexer-se, porque lá fora estavam 4 soldados com metralhadoras. E ele volta a gritar: dou-vos um tiro, rua. Ele estava nervoso. Saímos todos e ninguém nos fez nada. Ordenou que nos colocássemos em 5 filas e contou-nos como se nada fosse. Depois colocou-se à nossa frente com 2 soldados das SS à esquerda e à direita e marchámos todos pela floresta dentro. Pensámos que nos iam matar no meio da floresta, mas não nos fizeram nada. Fomos até uns portões onde estava um comandante do exército que tinha uma cruz vermelha aqui e ao lado dele estava um prisioneiro que estava armado. Eram 10 da manhã. As SS fugiram cedo. Voltou-se para o oficial e disse: entrego-lhe 120 prisioneiros. Ele olhou para nós. Não estávamos rapados, tínhamos sapatos de pele e as nossas fardas de prisioneiros estavam limpas. E ele disse: isso não são prisioneiros. Um dos nossos foi ter com o prisioneiro que estava armado e disse:
Veja, nós somos de Auschwitz. 1, 2, 3 saltaram e mostraram-se ao prisioneiro. Deixa-nos entrar, somos uma unidade especial. Ele disse, deixa-nos entrar e abriu o portão. Às 10 da manhã do dia 5 de maio, nós fomos libertados, entrando num campo de concentração. Und so, wir sind befreit worden 10 Uhr Vormittag, am 5. Mai, indem wir in ein Konzentrationslager hineingelaufen sind. Não demorou muito. Por volta do meio-dia, começamos a ouvir o som dos carros de combate. Os americanos tinham mesmo vindo. Fahrzeuge kamen nun tatsächlich die Amerikaner an. E viram o que tinha acontecido. Und haben gesehen, was da los war. Quando nos descobriram e informaram Inglaterra, tínhamos de ficar no campo. Depois chegaram os ingleses e interrogaram-nos, um a um. Alguém aqui fala inglês? Disseram. Procuramos por todo o mundo e não encontramos ninguém a produzir dinheiro falso. E encontramos-los aqui num campo de concentração. É inacreditável, disseram eles. Começaram a interrogar-nos. Durante 5 dias não fizemos nada, só os interrogatórios. Como tínhamos feito, o que tínhamos feito. Prestámos declarações sobre tudo. Depois eles voltaram para Londres, trancaram tudo num cofre e nunca mais ninguém soube de nada. Para fora, comportava-se como um exemplar homem das SS. Na verdade, a única coisa que ele não queria era ir para a frente de batalha. A Operação Bernhard era realizada dentro do campo de concentração de Sachsenhausen. Como líder da operação, ele tinha de ficar em Sachsenhausen. Ele não vivia lá, tinha o seu próprio apartamento. Chegava todas as manhãs, pontualmente às 8, conduzia o seu próprio carro e orientava os prisioneiros. Mas o mais importante era não ir para a frente de batalha. Isto era válido para todas as pessoas das SS que ficavam em casa a comandar isto ou aquilo. Eles tinham medo de ir para a frente. O Bernhard Kruger era um engenheiro de profissão. Conosco era simpático, mas não sabemos o que é que ele fazia fora dali. Conosco era bom e simpático. Nunca foi detido nem nada disso. Depois da guerra, permaneceu em contacto com nazis importantes. Escrevi para algumas moradas, às vezes com o meu próprio nome, e recebi notícias. Passava depois essas informações ao Bernhard Kruger. Podíamos agir na clandestinidade. Por exemplo, no caso de Scorzini, o homem que conseguiu libertar Mussolini em Itália em 1944. Continuou a manter contacto com ele e também com outros que foram para a América. Ainda havia uma ligação, uma rede. A batalha por Berlim já tinha acabado. A guerra estava perdida para a Alemanha, mas não para as SS, a força mais poderosa do Estado nazi. Já antes do fim da guerra, ouro e divisas estrangeiras foram levados para diferentes países do mundo. Estabeleceram-se empresas lá fora. Tinham sido criados fundos de emergência para assegurar a sobrevivência após o fim do Reich dos 1000 anos. Estes fundos foram a principal fonte de financiamento da lendária Operação Odessa.
a organização de fuga e reintegração de antigos membros das SS. Só ouvi dizer que eram caixas com notas de libras. Mas como já não havia muitas pessoas vivas que tivessem arrumado as caixas, podíamos supor que havia outras coisas lá dentro. Por isso não procurámos apenas as libras, mas também outras caixas. Mas não havia outras caixas. Só as caixas com as libras que nós encontramos. Infelizmente tem tudo que ver com a guerra, durante a qual aconteceu muita coisa no lago, onde havia uma base de experiências da Marinha que fazia explosões, experiências com mísseis. E no fim da guerra, fundaram lá muitas caixas com a ajuda de agricultores e dos seus tratores. Recebiam as caixas das SS e levavam-nas para o lago. Eram caixas relativamente pesadas e também algumas mais leves. É claro que ninguém sabia o que estava dentro das caixas. Aconteceu muita coisa naquela zona. Apareceram muitos tesouros, muito ouro e pedras preciosas. E as pessoas relacionaram isso com as caixas afundadas no lago Toplitz. O lago Toplitz é o cofre subaquático da Operação Bernhard. Foi o que o tornou famoso. O Sr. Lode, jornalista da Stern, conseguiu um grande feito: tornar conhecido o seu nome e o do lago. Foi o seu maior feito. O trabalho de busca foi relativamente fácil. Havia uma empresa em Kiel que fazia câmaras de filmar subaquáticas. Nós construímos uma estrutura e colocámos uns holofotes à esquerda e à direita, e no meio ficava a câmara numa caixa de madeira. Die Kamera eingebaut und die Schnur von der Kamera mit den Lichtleitungen an der Os cabos dos holofotes e da câmara estavam bem seguros. Eram 6 ou 7 cabos, mais a câmara e os holofotes. Quando a estrutura descia, percebíamos logo o que estávamos a ver. Foi relativamente simples. O fundo duplo foi uma invenção dos americanos, que fizeram o primeiro mergulho em 1946. Sempre souberam que estava ali qualquer coisa, que era interessante e que queriam recuperar. Houve um acidente fatal com um dos mergulhadores americanos e a operação foi cancelada. As libras estavam à espera do Lode. Provavelmente, os americanos teriam gostado de as recuperar, mas não conseguiram. Os americanos é que disseram que havia um fundo duplo, que se tinha criado um banco de troncos de árvores a meia profundidade. Até custou a vida a um mergulhador americano que ficou lá preso. Este fundo duplo eram ramos de árvores atirados pelo pessoal da Marinha de Guerra alemã que também atou arame à volta das caixas. 70 metros de arame com ramos de árvores nas pontas. Ramos com cerca de 2, 3 metros de comprimento e 30, 40 centímetros de grossura. Estes ramos flutuavam a 30, 40 metros do fundo do lago, agarrados aos arames. As caixas estavam a 70 metros de profundidade, mas os ramos estavam mais para cima. Os 20, 30 ramos estavam a 40 metros de profundidade.
Os americanos mergulharam lá no meio e um deles ficou preso e acabou por morrer. É daí que vem a ideia de que havia um fundo duplo. Este fundo duplo não passa dos ramos de árvores que a Marinha lá tinha colocado, para que, depois da guerra, pudesse chegar às caixas. O que fizeram? Mas só encontraram notas de libras falsas e não ouro. Bloß da waren eben nur falsche Pfundnoten drin und kein Gold. Das Geheimnis des Millionenschatzes gelüftet. Die österreichischen Behörden nehmen den Schatz in Verwahrung, bis geklärt ist, wer das Falschgeld vernichten wird. Das Rätsel um den SS-Schatz ist gelöst. Quando eu era criança, vi os mergulhos que lá se fizeram. Aos 16 anos, vi o mergulho do jornalista Lod, que trouxe para cima as primeiras notas. Mas sempre ouvi dizer que também havia ouro lá dentro. Apareceu imenso dinheiro. Ficou tudo branco com as notas à tona. É claro que eu também saltei para dentro do lago, como tantos outros rapazes para apanhar algum. Enfiei as notas nos calções de banho e fui-me embora. Mas não correu bem. Um polícia viu e tirou-me o dinheiro todo. Foi pena. Aquilo valia dinheiro. Naquela altura uma libra eram 76 shillings. 50 libras já era uma boa quantia. Também como artigo de coleção, é claro. Tive nas mãos quase 1.200 shillings. E em Hong Kong e em outras colónias britânicas, as libras ainda eram válidas. Diz-se que houve quem tivesse feito algum dinheiro assim. Na Argentina havia um banco de um homem chamado Fulbner. O banco já tinha apoiado o Eichmann e estava cheio de notas falsas. Era um banco verdadeiro. Os membros do governo argentino enriqueceram com isto, eram subornados com notas falsas. Mas isso fora nos anos 50. Em 52, 53, 54, foi parando. O Perón foi subornado com notas de libra depois da guerra. A mulher dele tinha uma conta bancária na Suíça cheia de libras. Entretanto, já não eram notas falsas, pois tinham sido trocadas, através do Banco Argentino, por notas verdadeiras. Echte englische Pfundnoten waren, nur echte Noten gewechselt waren. Nicht? Do lago Toplitz conheço cada arbusto, cada árvore, cada ramo, cada rocha, cada buraco. Foi um dos meus lagos preferidos, para a grande pena do Instituto das Florestas austríaco, que sempre teve as mãos no lago. Isto, por exemplo, é uma chapa de impressão original. Há uma igual no lago Toplitz, numa cabana de pescador. Desta fizeram-se outras placas que eram usadas na impressão das notas. Calculo que ainda haja 2 dúzias de sítios na Áustria onde há ouro enterrado. Já vimos muito. Ainda há uma caixa com libras bem escondida aqui no lago Toplitz, que vai para um museu, quando o governo austríaco disser que é para ir para um museu e que não será destruída. Isto tem de ir para um museu e não para um forno como outras coisas. Vivíamos um dia de cada vez. Dia 5 de maio, às 10 da manhã, fomos libertados, entrando num campo de concentração.
Estamos vivos porque trabalhamos na contrafação. Tradução e locução. Dialetos. No dia seguinte, eu fazia 25 anos. Fui para Auschwitz-Birkenau com a minha mulher, que tinha 22 anos. Mas ela morreu nas câmaras de gás uma semana antes do Natal de 1942. Fiquei sozinho. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Fiz passes falsos para judeus. Pegava em passes nazis e trocava as fotografias e as assinaturas. E ensinava-lhes como é que um nazi daquele nível se devia comportar. Como é que me prenderam? Eu estava no cinema, acenderam as luzes e agentes da Gestapo revistaram todas as filas. Como tinham a minha fotografia, prenderam-me. Fui para o campo de Auschwitz. Nach meiner Verhaftung, das erste Lager war Auschwitz. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist er's noch begreift. Tiso, o padre católico que assumiu o poder na Eslováquia, fez um acordo com Hitler em que implementava todas as leis da Alemanha nazi, desde que mantivesse a sua independência. Foi o princípio do fim, como se costuma dizer. O único partido que se opôs a Tiso e que teve de entrar na ilegalidade, se Tiso implementar uma lei que diga que todos os batizados antes de 38 ou que fazem parte de um casamento misto passam a ser arianos, é uma armadilha católica. Todos os judeus que tinham sido batizados antes de 38 tinham de mostrar um certificado de batismo. Passei 3 anos a imprimir certificados de batismo. É claro que isto salvou a vida a centenas de pessoas. Mas depois a Gestapo descobriu e prendeu-me a 11 de agosto de 1940. Als die Alliierten in Österreich einmarschierten, versenkten SS-Leute den falschen Schatz bei Nacht und Nebel hier in Toplice. Precisei de um ano e meio, para encontrar as pessoas certas que me explicassem o que acontecera naquele tempo. Zu erfahren, was passiert war in der damaligen Zeit. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Um dia vieram ter connosco agentes das SS de Farda Castanha. Levaram-me a mim e ao meu pai. Toda a gente disse, os nossos vizinhos, não tenham medo, vocês são trabalhadores pobres, tal como nós, não vos vai acontecer nada. Mas aconteceu. Foram buscar-nos e colocaram-nos num vagão de carga. O destino era o campo de concentração de Buchenwald. Os falsificadores de Hitler. A falsificação de notas de libras pelos nazis durante o Terceiro Reich é um facto conhecido. Tínhamos notas de 5 libras, de 10 libras, de 20 libras e de 50 libras. O mais difícil era o papel. Estávamos de férias, mas estávamos mortos. Fomos falsificadores de dinheiro, sim.
A verdade nunca será encontrada no lago Toplitz. A Operação Bernhard foi a maior operação de falsificação de dinheiro da história. O objetivo era inundar o mercado de divisas com uma quantidade enorme de libras falsas. Prisioneiros judeus falsificavam notas inglesas no campo de concentração de Sachsenhausen. Agentes nazis espalhavam-nas por todo o mundo. Foram produzidas notas no valor de 134 milhões de libras, 4 vezes mais as reservas do Banco de Inglaterra. O plano era fazer colapsar o sistema financeiro britânico. Nos últimos dias da guerra, as SS afundaram vários milhões de libras falsas no largo Toplitz. Das Geheimnis des Millionenschatzes gelüftet. Mit modernsten Suchgeräten ausgerüstet, schwimmt ein Floß auf dem Toplitzsee im Salzkammergut. Eine Spezial-Unterwasser-Fernsehkamera sucht jeden Millimeter des Seegrundes ab. In 80 Meter Tiefe, es ist die tiefste Stelle des romantischen Bergsees, findet man tatsächlich eine der 20 Geldkisten. 300 Millionen englische Pfund, das sind etwa 3 Milliarden deutsche Mark, sollen hier im Schlamm liegen. Aber die englischen 5-Pfund-Noten sind gefälscht. Das Hitlerregime hat sie im KZ Sachsenhausen anfertigen lassen, um die kostspielige Spionage damit zu bezahlen und die englische